Olá, eu sou Roberto Magalhães, do Grupo de Hematologia e Transplante de Medula Óssea de Niterói. E, como você sabe, nossa missão é ir em busca de informações importantes para você sobre o transplante de medula. Então, hoje, eu tenho um convidado aqui, uma pessoa bem especial, um amigo de longa data e, muito mais do que meu amigo, um amigo do transplante de medula que eu gostaria que todo mundo conhecesse. Então, André Matos, o Dedeco do Flamedula, é o nosso entrevistado de hoje. A gente quer dizer, entrevista não, a gente vai bater um papo informal, como meros amigos, e vamos tentar trazer, como sempre, esse é o nosso objetivo, a informação para você, a informação importante relacionada ao transplante de medula. Pois bem, André, seja bem-vindo à casa. Muito obrigado, agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui com você. Poxa, tenho um carinho enorme, né, por você, pela pessoa, Dr. Roberto Magalhães, pelo pai de família, exemplar que você é, o esportista, hematologista, transplantador, e a gente está aqui para tentar passar para você algumas informações do que é o transplante de medula óssea, desde a doação, enfim, diagnóstico. Sim. E todo o projeto que a gente tem para falar. Bom, é sempre um grande desafio, né? Quando cai o raio na casa de uma família, eu preciso de um transplante de medula, é sempre um grande desafio, né? Exato. Então, assim, eu queria começar todo esse bate-papo te perguntando o seguinte: me conta um pouco da sua trajetória, aonde que você tange com o transplante de medula? Você trabalha há muito tempo, sabidamente, por todos nós médicos, trabalha na indústria farmacêutica, né? Mas em algum momento da sua vida você foi tocado pelo transplante. Isso. Então eu gostaria que você contasse um pouco da tua trajetória. Por que o transplante apareceu na tua vida, o transplante de medula? Assim, pessoal, eu sou farmacêutico e trabalho na indústria farmacêutica há muito tempo, até que chegou um dia que eu fui trabalhar com medicamento voltado para hematologia. E nesse momento que eu olhei, conversando com o médico, e às vezes tinha um vocabulário mais complicado, que eu não lembrava, como, por exemplo, o paciente está com tantos blásticos no sangue periférico. E eu, caramba, como assim? Então resolvi fazer uma especialização em hematologia, né, lá na UFC, lá em Fortaleza. Sim. E quando eu comecei a ver, foi aí, na hora que eu comecei a ver toda a formação, desde a medula óssea, que é o tutano do osso, hein, pessoal? Que a nossa fábrica do sangue é dentro dos ossos. Muita gente confunde com coluna. Então, quando eu comecei a ver todo o processo de fabricação, aquela fábrica do sangue, tudo, as pessoas às vezes são diagnosticadas, como você falou, que cai um raio numa casa, que aquele chão se abre, tem uma célula mutada que pode causar uma leucemia. E isso gerou uma paixão e coincidiu também de trabalhar com medicamento para transplante. Foi aí que eu comecei a olhar o lado do paciente, olhar o lado da família e via, doutor Roberto, que nesse caminho havia um lado que ninguém ouvia e tampouco sabia, que é o lado do transplante, que é o lado onde as pessoas são diagnosticadas. E do outro lado, tem nós, pobres mortais, que estamos levando nossa vida, trabalhando, saudável, com saúde. E o que a gente pode fazer, né? Para poder ajudar. Então, para mim, nesse momento, quando eu vi a parte da hematologia, me encantou, e eu comecei a ver também que o problema que os pacientes tinham em gritar, e pedir ajuda, e pedir, pelo amor de Deus, para alguém ajudar, e eu não via quase nada sobre isso, e principalmente quando falava de doação de sangue, doação de plaquetas, cadastro de medula óssea, doação de medula óssea, muitos mitos e verdades sobre o assunto. E, poxa, eu falei, poxa, eu vou tentar me dedicar aqui para que eu possa tentar ajudar mais pacientes para ver o que a gente poderia fazer para salvar mais vidas. E aí, em algum momento da sua vida, você não passou para o outro lado, quer dizer, senti que você foi tocado pelo contato que você teve com famílias, com pacientes, quer dizer, estando do lado da indústria farmacêutica, mas depois pelo teu lado humano, evidentemente, que enxergou que mais poderia ser feito nesse campo, né? Então, em algum momento você chegou a ter alguma experiência pessoal com doação de medula? Vou falar uma coisa para você que eu fico até emocionado. Eu era doador de sangue e plaquetas. Primeiro eu comecei como doador de sangue. Então sempre eu ia no hemocentro fazer minha doação de sangue normal e depois eu conheci a doação de plaquetas, que eu não conhecia, que é o método por aféres. Desde então passei a doar somente plaquetas, porque a plaqueta, se você não precisa de um tempo, você pode doar toda semana, não precisa daquele prazo de 2 meses. E depois eu fiz o meu cadastro como doador de medula óssea. Onde foi? Eu me cadastrei no Hemóssia, em Fortaleza. Em Fortaleza. Foi em janeiro de 2011. Eu levei meus filhos para o Hemóssia, eles eram pequenos na época, e eu explicando para eles por que eu estava doando sangue. E por acaso estava tendo campanha de cadastro de medula óssea. E a moça falou, que tal se você
também fizesse o cadastro como doador de medula. Eu, sempre tive vontade, eu esquecia de me cadastrar. Acontece com muitos de vocês. A gente tem a nossa vida corrida, de repente a pessoa vai no Hemocentro 2 e esquece de se cadastrar. Então, casualmente, você foi para uma Eu não digo casualmente. Acabou... Eu posso falar uma coisa? Assim. Eu acredito muito em anjos. Eu acredito muito no poder da oração daquela mãezinha que está lá no leito do hospital, pedindo a Deus para poder encontrar um doador de medula. E naquele dia eu fui tocado, fiz o meu cadastro, mas eu saí com aquela sensação. Poxa, 1 em 100 mil. Ou seja, para um paciente diagnosticado com leucemia que precisa de um doador de medula óssea, precisa de 100 mil novos cadastros. Quer dizer, a chance verdadeira de você até se cadastrou, mas a chance verdadeira de você vir a doar, talvez você passasse sua vida sem ter essa oportunidade. Porque eu não conhecia ninguém que tivesse doado medula óssea. Para minha surpresa, né, depois de 2 anos, justamente em janeiro de 2013, recebi a ligação do Redome e fiquei todo arrepiado. Eu estava em São Paulo em uma reunião, saí, atendi, emocionado. Aí, sério, tem alguém compatível comigo? Ela falou, tem. Aí eu, caramba, eu não acredito, sério. Aí ela falou, você topa doar? Eu falei, topo, já sou doador de plaquetas, trabalho com isso já, e eu quero salvar vidas. Então eu fiquei tomado de emoção naquele momento, porque eu teria talvez a chance de salvar uma vida, né? E para mim aquilo dali me tomou de emoção. E para minha surpresa, depois de 5 meses, lá em maio, eles entraram em contato novamente para poder perguntar se eu poderia. Eles me perguntaram se eu poderia fazer os exames complementares, né, para confirmar a compatibilidade. Fiz todos os exames lá no Hemossi. Aí demorou, né? Mas o processo é simples para a pessoa que vai doar. Quer dizer, você coletou sangue, não foi? Isso. Coletou sangue, aquilo foi para uma biblioteca que guardou seus dados do HLA, foi o seu HLA que foi feito, né? E depois de algum momento você foi chamado novamente para ver se você estava apto àquilo, certo? Ver se o teu sangue estava bom também, quer dizer, fazer testes para vírus, para se o seu estado de saúde está bom para você poder doar, porque a vida muda também. Muda, né? Graças a Deus, pelo que eu entendi, você estava, né? Além de bem animado, você estava com a ótimo. Saúde porque o mais interessante inclusive, quero deixar essa mensagem para você que está nos assistindo. Pessoal, seja um doador frequente de sangue. Por que, doutor? Se você doa sangue com frequência, se você doa plaquetas com frequência, você está totalmente com a saúde em dia, porque você recebe sua carteirinha de doador com todos os exames feitos, tudo que endossa que aquele seu sangue está apto para o paciente receber. Então, com isso, eu estava muito tranquilo quanto a isso. E também tem um detalhe que eu queria deixar aqui para quem está nos assistindo, é que existe a dúvida, doutor Roberto, sobre hepatite. Não posso doar sangue que eu tive hepatite. Não posso doar medula óssea porque eu tive hepatite. Eu tive a A. Que é aquela quando a gente é criança. Hepatite A, você fica curado dela para sempre. Para sempre. Então, assim, pessoal, eu tive hepatite A, sou doador de sangue, plaquetas e medula óssea. Então, desse dia lá, quando me ligaram, fiz os testes, confirmou a compatibilidade e depois entraram em contato novamente em setembro para poder saber, já era para poder agendar a data da doação. Então, foi marcado para o dia 9 de outubro de 2013, seria por aféres, pela veia do braço. Tem esse detalhe, né, doutor, que tem que informar. As pessoas às vezes não têm essa informação, elas acham que sempre pode ser medula. Bom, existem, né, diferentes indicações dentro do território do transplante. Alguns transplantes precisam ser a medula dá menos doença enxerto, para os pacientes com anemia plástica, por exemplo, é melhor a medula, mas verdadeiramente o maior número de doações no mundo, quando a gente olha os registros, tanto o europeu quanto o norte-americano, de doação de medula, a doação ela é feita através do próprio sangue, da fonte periférica. Por um acaso, foi a doação que você fez, né? Você fez a doação por aférese, por coleta do sangue, né? Exatamente. Então, assim, quando solicitaram a doação, pediram para eu doar e era por aférese. E esse método, pessoal, é um método que eu já dou plaquetas. É a mesma máquina. Então, ao invés de doar plaquetas, eu iria doar medula óssea. Então, foi muito simples, doei. Logo depois da doação, eu viajei com a família para a praia. Aí, depois de uma semana, participei de uma corrida de 5 quilômetros. E eu levei minha vida normal. Mas, assim, eu lembro que depois da doação, após a doação, a gente juntou com toda a equipe de enfermagem lá do Hemocentro. Estava minha esposa junto, a gente pediu a Deus para que naquele momento aquelas células abençoassem o paciente. Eu não sabia para onde... Existe o sigilo, né? A gente não pode saber para onde vai nossa medula, nem quem é. Mas eu só pedi uma coisa a Deus. Deus, que abençoe essas células e que venha um renascimento para esse paciente. E que venha a cura para esse paciente. Que legal, que bonito. História linda. Bom, o tempo passou, você doou a medula, né? Em algum momento você chegou a ter contato com uma pessoa que foi a receptora da medula? Isso é permitido? Você teve esse contato em algum momento?
Você teve essa experiência? Pessoal, existe uma coisa do REDOME, que é o Registro Doador de Medula Óssea, que você assina um termo de consentimento. Então, a partir daquele momento, né, você não pode saber para quem é e tudo, mas depois de 18 meses que você doa medula óssea, você pode solicitar a quebra do sigilo, conhecer o paciente. Então, eu mandei um e-mail para o REDOME, solicitei a quebra do sigilo, e daí eles mandaram um documento para eu assinar. Nesse documento, nada mais é do que garantir que eu não vou querer nada em troca financeiro em relação à minha doação. Então, eu falei, nada, eu quero mais dar um abraço na família, saber que dentro dele tem o meu sangue. O meu tipo sanguíneo está dando uma nova vida para aquele paciente. Então, eu não sabia quem era, se era uma criança, se era um adulto, se tinha filho, se era uma esposa, sabe? Eu ficava imaginando, eu até escrevi. Ficava no seu imaginário. Eu até escrevi uma vez, falei que no dia que quebrou o sigilo, eu conheci, né? Eu falei por telefone com eles e eu escrevi nas redes sociais. Eu falei assim, no dia que eu doei, eu pedi muito a Deus que essas células abençoassem. Eu não sabia para quem era a pessoa, mas eu sabia de uma coisa, que essa pessoa iria ter o renascimento e que ela ia viver plenamente e ricamente a partir daquele dia e que Deus com certeza ia abençoar todos os dias da vida. Então, eu escrevi isso, fiquei muito emocionado com essa carta do doador ao paciente e com isso eu queria que tocasse o coração de mais pessoas, que mais pessoas sentissem essa emoção. Você sabia o diagnóstico dele? Eu soube. Ele teve uma LLA, uma B de bola. Leucemia linfoblástica aguda. Ele foi diagnosticado com 15 anos e as pessoas achavam que era simplesmente dor óssea, dor do crescimento, e ele ficava com muitas dores, infecções de repetição, e com isso ele acabou que, de repente, levaram ele para uma emergência, e no próprio exame viram que ele tinha com 80% da medula tomada por blastos, células leucêmicas, e daí ele correu para fazer o tratamento, e daí que veio também um comparativo para quem está nos assistindo, porque eu botei cronologicamente, entrou em contato em janeiro de 2013, eu fiz os exames em maio e doei em setembro. Por que essa demora? Eu acredito que no início ele começou o tratamento, não sabia se responder, mas é uma leucemia Filadélfia positivo. Sim. Então vai precisar de um doador compatível. Fui, encontrou, tá ok, doador tá disponível? Tá, sim, beleza. Chegou em maio, ele respondeu o tratamento. Vamos ver se ele está disponível, se tá tudo ok, se não tem nenhuma doença infecto-contagiosa, algum tipo que impeça a doação. Viu que estava tudo ok. Estava tudo bem contigo. Aí marcaram para setembro, porque setembro ele já estava em remissão, sem doença. Ele recebeu na hora certa. Para receber no dia certo. Bem controlada e recebeu uma medula abençoada, né? Abençoada. E tem um detalhe, fresquinha. De fonte periférica. Fonte periférica, fresquinha, pessoal. Por quê? Eu soube que depois de 48 horas a medula tem que ser infundida. Então eu lembro que eu doei dia 9 de outubro e até o dia 11 ele tinha que receber essa medula. E assim, pessoal, é muito importante esse compromisso, esse seu sim. Se você fizer seu cadastro como doador de medula óssea, faça de maneira consciente, porque se você for chamado, diga sim, porque o paciente ele vai ser internado para receber a medula, justamente naquele período que eu for doar, ele vai estar apto para receber a medula naquele dia. Então eu não posso falhar, eu não posso dizer não, então eu tenho que doar naquele prazo. Olha, eu reforço muito suas palavras agora. Eu estando do lado de cá, como médico que trabalha com transplante, olha, é uma verdadeira orquestra, sabe? Uma verdadeira orquestra que a gente tem, onde tem muitos músicos, assim, para que a gente possa conseguir que naquele momento, que é o momento que o paciente, talvez a doença deu a oportunidade ao tratamento, que o paciente tem de receber aquele transplante. Então, assim, a gente não pode falhar. Se está ali, sabe? Aquele é o momento que a gente pode promover a cura do paciente. Então, assim, essa conscientização eu acho que ela é fundamental, sabe? Você está num banco como doador de medula, tá como se fosse um guerreiro massa, aquele que tá em semitranse e pronto para a guerra a qualquer momento, mesmo dormindo em pé em semitranse, para você poder doar a medula óssea, porque o que está em jogo aí, e talvez seja aquele ato pequeno que é a oportunidade de salvar uma vida. E esse tempo, pessoal, é fundamental, doutor, porque o paciente está ali, ele interna antes, né, doutor, para poder fazer todo o tratamento, destrói a medula, aí ele fica zerado, e ele só se mantém vivo ali naquele momento para receber uma nova medula através de você, doador de sangue frequente, você, doador de plaquetas frequente. Essa bolsa de sangue é fundamental para manter esse paciente vivo. Sim. E ele vai estar ali naquele momento para receber, que é chamado D0, que ele vai receber minha medula. E depois de um período a medula pega, né? Canta parabéns, né? E tudo. Isso aí. E eu queria falar do encontro meu com o meu paciente. Como é o nome dele? É Gabriel. Gabriel. Como é que tá o Gabriel hoje? Gabriel, ele é do Rio de Janeiro, ele é daqui do INCA.
Eu não sabia, né? Depois eu soube que ele tratou aqui e ele foi... Uma curiosidade, é flamenguista? Não, ele é fluminense. A É mesmo? Ih. família dele toda era fluminense. No dia da pega da medula, que canta parabéns lá por conta do renascimento, minha medula começou a dar nova vida para ele. Cantaram parabéns, ele tava com a camisa do Fluminense e tudo. E quando foi feito o nosso encontro, que foi lá que a gente se conheceu pessoalmente, foi no Congresso de Transplante de Medula Óssea em Fortaleza, que coincidentemente esse ano vai ser lá. Foi em 2016, lá em Fortaleza, no Clube Arte, na festa de encerramento, onde eu olhei para ele, vi ele vindo na minha direção e naquele momento eu dei um abraço e senti que naquele momento havia uma só circulação, um só amor. E a mãe dele me agradecendo, o pai me agradecendo. Eu falei, poxa, não precisa, imagina, eu doei. que coisa fantástica. Eu doei de coração, então assim, não precisa agradecer. Olha, eu sempre comento isso, eu tenho quase que a convicção que quem ganhou não foi ele. Quem ganhou foi você. Olha, você está materializando o momento na nossa frente aqui agora. Eu vejo o teu olho lá lacrimejar, mostrando que a importância do ato, da atitude que vai carregar para sua vida para sempre. Claro, ele está lá, ele está com o teu sangue, está com sangue flamenguista, tricolor com sangue flamenguista. Mas você carrega isso, assim, esse ato, né? Esse ato e essa grande vitória, né? Essa grande conquista. É incrível, da doação. Sua vida muda, seu olhar muda, tudo muda para você. E você olha para os seus filhos, eles passam a te admirar, né? Ter você como um ídolo e tudo. Sim. E fora que aquela experiência que eu tive, eu quero passar para as outras pessoas. Bom, que você que está nos assistindo já viram essa história toda. Daqui eu vou pular para uma outra pergunta para ele.